Tá aí, em homenagem ao Pedro que me pediu essa aula. Pedro, você ganhou uma aula de gravitação universal enorme. Então vamos lá. É, Gravitação universal, ela perpassa por dois momentos. O momento da descoberta, dos estudos, né, e dos trabalhos com relação ao movimento dos planetas e com relação aos trabalhos com a causa do movimento dos planetas, tá? E um influencia no outro. Então a gente vai fazer um recorte histórico, mas eu vou tentar ser rápida nesse recorte histórico, porque necessariamente não é o nosso principal objetivo, mas eu não poderia fazer gravitação universal sem fazer essa fala, tá? Então eu peguei dois grandes cientistas, eu peguei Ptolomeu 2 anos depois de Cristo e Nicolau Copérnico já no século XVI, tá? E aí eu vou comparar os dois modelos, que foram dois modelos que tiveram extrema importância nessa história. Então, olhar para o céu e perguntar como é que os corpos se movem, por que os corpos se movem, é uma questão que está desde os primórdios, né? Então, quando a gente sentou e foi pensar sobre mundo, a gente pensou sobre onde é que a gente está e para onde é que a gente está indo, tá? Cláudio Ptolomeu, como é que ele pensou essa estrutura? E não foi só pensar, né? Não tô falando de uma galerinha que ficou sentada e falando assim, vou desenhar umas bolotas aqui. Tô falando de uma galerinha que olhou para o céu, marcou posições, fez análises observacionais, produziu dados e tentou montar os seus modelos, tá? Então, o modelo de Ptolomeu é um modelo geocêntrico. Nesse modelo geocêntrico, eu vou chamar a atenção de duas possibilidades de órbita, né? Primeiro, tanto o modelo de Ptolomeu quanto de Copérnico eram órbitas circulares, né? A órbita circular ela é considerada divina, a circunferência é considerada uma figura divina. Então, quando a gente vai propor o movimento dos corpos, nada mais justo na cabeça deles do que propor movimentos circulares. Para Ptolomeu, já num sistema geocêntrico, tá ali, a Terra no centro de tudo, então todo mundo orbita a Terra. E orbita de forma simplista a Lua e o Sol, né? Então a Lua tem a sua própria órbita e aí fica ali ao redor da Terra, e o Sol também na sua órbita ao redor da Terra. Os planetas até então conhecidos não executam exatamente esse movimento. Eles executam dois movimentos. Pega aqui nesse desenho que eu vou colorir agora, só para você entender. O planeta, ele está ali na órbita dele, mas ele rotaciona em torno de um ponto. Então, enquanto ele se move orbitando em torno da Terra, ele também gira em torno de um ponto. Esse movimento vai ser estabelecido para conseguir justificar algumas observações que já haviam sido feitas com relação ao movimento dos corpos no céu. Movimentos de laçada, movimentos de aparece de um lado e desaparece do outro. A forma como Ptolomeu vai conseguir mostrar porque que um planeta, hora a gente vê lá do outro lado, depois parece que ele voltou, montando essa forma de orbitar, né, esses epiciclos. Só contando, esse modelo de Ptolomeu durou mais de 15 séculos, tá? Então, se você, mas que absurdo colocar a Terra, bom, se o modelo consegue se adequar, mostrar que o que está acontecendo, o modelo consegue se adequar e mostrar, olha, está acontecendo por causa disso e mais. O modelo consegue produzir previsões, e o modelo produzia previsões, ele acaba sendo um modelo muito bem aceito. Com o passar dos anos, e aí a gente pode colocar que o passar dos séculos, vai vir Copérnico. Copérnico já com uma ideia, com uma observação celeste, já justificando que ele não acreditava que era o Sol que se movia em torno da Terra, mas sim a Terra que se movia em torno do Sol. Então, Copérnico vai propor um sistema heliocêntrico. Qual é o problema? Nesse momento, a gente está no momento em que a igreja ela tem especial força dentro da produção intelectual, da produção científica. Copérnico produz um livro que vai falar sobre as revoluções dos planetas, e esse livro, ao ser publicado, a primeira tiragem, o primeiro livro sai e é entregue a Copérnico. No dia que esse livro é entregue a Copérnico, Copérnico morre. Então, isso é bom e ruim, aquela morreu. Por quê? Porque assim que o livro dele é publicado e é distribuído, ele é considerado um livro demoníaco, né? Um livro que as pessoas não deveriam ler porque não estava de acordo com as regras estabelecidas e vigentes pela religião mais forte do momento.
Então, feito isso, ele vai parar no índex. E aí ele é proibido, né? A sua leitura é proibida. Alguns cientistas vão obter algumas edições desse livro e ele vai pautar o pensamento de grandes cientistas. Nesse momento, a gente já tem 6 planetas orbitando, 6 planetas descobertos. E vai ser Copérnico quem vai auxiliar Galileu a sustentar as suas teorias também. Galileu entra nessa história por ser um excelente construtor de instrumentos observacionais. É ele quem vai construir o que a gente vai chamar de luneta astronômica. Ele vai trabalhar em instrumentos para melhorar cada vez mais a capacidade de observação dos astros celestes. Ele consegue, por exemplo, observar as irregularidades da Lua, né? Então ele conseguiu construir experimentos, dispositivos bons o suficiente para deixar ele ver superfície. Então, assim, irregularidades da superfície da Lua, tá? Então, mais ainda, Galileu é aquele cara que era o amigo do rei. Então, assim, o amigo do rei, ele talvez não tenha tanto poder quanto o rei, talvez não tenha tantas riquezas quanto o rei, mas ele acaba participando de tudo, ganhando parte daquilo, né? Parte da nobreza do rei passa para os seus amigos. E é os parça do Neymar. Então, Galileu figura nesse estado. Tanto é que Galileu ele vai ler a obra de Copérnico, ele vai concordar com a obra de Copérnico e vai começar também a construir uma teoria heliocêntrica quando a igreja vai prender Galileu. Galileu não é morto pela Inquisição porque ele era extremamente bem relacionado. Ele conhecia vários reis na Europa, não era um só. E era bem quisto por todos. Então, eles chegam perto do Papa e falam assim, olha, então, pode até prender Galileu, pode colocar Galileu na prisão, pode pedir que Galileu se retrate, mas matar Galileu não vai. E aí Galileu acaba sendo protegido e consegue se safar da Inquisição. E aí, os 2 nomes que finalizam essa grande história, que eu estou resumindo em minutos, vai ser Tycho Brahe e Johannes Kepler. Tycho Brahe, ele vai ser o maior físico observacional que nós já tivemos relatados na história. Ele passou mais de 30 anos analisando e registrando dados de posição de astros, estrelas, satélites nas órbitas, né, celestes, nas órbitas que a gente vai ter no universo. E ele vai produzir dados durante anos, por exemplo, de Mercúrio, de Marte. Ele vai ter, por exemplo, mais de 25 anos de dados com relação à órbita de Marte. E aí o que acontece? O problema é que Tycho Brahe não era nem geocêntrico, nem heliocêntrico. Ele não queria abandonar as ideias do geocentrismo, ele achava o modelo de Ptolomeu um modelo muito interessante, mas ele necessariamente entendia que tinha um problema ali. Mas ele não decidiu ir para o modelo de Nicolau Copérnico, tá? Ele ficou ali no meio termo, criando uma coisa meio híbrida entre os dois. Tá, só que o que acontece? Copérnico vai entrar, vai ter um aluno, né? Um cientista alemão, vai chegar pertinho dele, Johannes Kepler, e vai falar assim, oi, seu lindo, adorei tudo que você está fazendo, quero ser seu aluno, vamos ser amigo, vamos ficar junto? E aí a história até então contava que Brahe morreu, Kepler pegou os dados e foi fazer análise de dados. Porque o Tycho Brahe, ele, apesar de ter tabulado muitos dados, não chegou a nenhuma grande descoberta, não conseguiu colocar, tipo assim, não fez com aqueles dados nada de grande importância. O que a história contava? Tycho Brahe morreu de infecção urinária. Então, pegaram os restos mortais de Tycho Brahe e foram fazer testes, né? Com relação a... Aí, tipo assim, pegaram os fios de cabelo, fizeram testes químicos e descobriram que não foi uma infecção urinária. Ele tinha uma quantidade absurda de mercúrio no corpo. Então, ele foi envenenado. Mas quem envenenaria Tycho Brahe? E aí a gente começa a CSI aqui na brincadeira, né? CSI fala o seguinte, ó. Toda vez que você vai prender alguém, ele tem que... tem 3 coisas que ele precisa falar assim, fulano é um assassino. Por quê? Porque ele teve meio, ele teve motivo, ele teve a oportunidade. Então,
Primeiro, meios. Kepler tinha meios de conseguir envenenar o Tycho Brahe. Então, sim. Kepler era um alquimista e um excelente alquimista. Então, ele tinha os meios de conseguir mercúrio suficiente para conseguir fazer com que Tycho Brahe ficasse envenenado. Segundo, ele tinha motivo? Tinha motivo. O senhor Kepler, ele era heliocentrista. Ele olhava para aquele monte de dados e falava assim, certeza que se eu tivesse esses dados para mim, eu computava esse trem aqui no meu computador do século XVI e conseguiria sair aqui com dados interessantes. E ele tinha oportunidade. Ele era o aluno do Brahe. Então, hoje em dia tem-se uma inclinação que Kepler matou o professor para pegar os dados. Tanto é que se tem é que a família não doou os dados para o Kepler. Ele foi lá e roubou. Né? Mas vamos deixar isso passar. Mais uma coisa que eu tenho que contar, adoro fofoca. Tycho Brahe ele fez publicações com relação aos seus achados, né? As suas observações. Por incrível que pareça, Kepler foi lá e deu uma editada nesse livro para liberar de novo. Falou assim, opa, vamos fazer uma edição aqui que tem umas coisas aqui que eu não concordo não. Mas agora ele morreu e ele vai deixar eu trocar. E no fim das contas, Kepler realmente pega esses dados, tabula esses dados, analisa, ele tinha um conhecimento matemático muito interessante e consegue enunciar as 3 leis do movimento planetário. Então, quem vai definir como é o movimento dos planetas no universo é o Sr. Kepler. E aí a gente vai instituir as leis de Kepler. Primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa sempre um dos focos dessa elipse. Então, elipse. Se você não está lembrando desta cônica, é só você pegar 2 preguinhos, amarrar um barbante nesses 2 preguinhos, pegar uma caneta, esticar bem esse barbante e fazer esse barbante correr sobre um papel. O desenho que você vai ter obtido foi de uma elipse, tá? E aí esses 2 pontos, que são os preguinhos, são chamados de foco. Então o Sol está sempre em uma dessas posições, em um desses das 2 possibilidades de posição de foco. E aí essa descoberta de que a órbita é elíptica chateou o pobre coitado Kepler. Por quê? Porque até então ele é um religioso e ele acreditava piamente na teoria da circunferência, tá? Mas ele só consegue. E aí a gente vai ter interessante, porque ele vai usar os dados e vai perceber que, por exemplo, Mercúrio é o planeta, a órbita que mais se parece com uma elipse. Tipo assim, mais se parece, não, todo mundo é elipse. Mas é aquela mais alongada, é a órbita de Mercúrio. E aí ele fica chateado, fala assim, putz, é uma elipse. Não fiquei feliz, galera, não fiquem felizes, mas é uma elipse. Com relação a essa elipse, eu quero te falar 3 pontos. Primeiro ponto, com o Sol estando em um dos focos, o planeta pode ficar em 2 posições, que são essas 2 posições que eu colori em verdinho. Essa posição aqui, ó, mais afastada do Sol, é chamada de afélio. Afélio é o ponto da órbita do planeta mais afastado do Sol. E o ponto mais próximo do planeta, mais perto do Sol, do planeta mais perto do Sol, é chamado de periélio. E agora eu vou te contar uma curiosidade. Em geral, tirando a órbita de Mercúrio, todos os outros planetas têm órbitas muito próximas, ou seja, às circunferências. A gente chama de elipses com uma excentricidade pequena. A gente é chique para falar isso, né? E isso a gente consegue comprovar. Por quê? Porque se realmente a gente tivesse esse formato do jeito que está desenhado, a Terra ia sofrer alguns fenômenos que a gente não observa. Por exemplo, nós teríamos que ver diferentes tamanhos do Sol ao passar do ano. Quando a gente estivesse no periélio, ou seja, muito perto do Sol, a gente tinha que ver o Sol gigantesco. E mais, a gente teria problemas com temperatura, porque as temperaturas iam ficar altíssimas, a gente ia estar muito perto do Sol. E quando a gente estivesse no afélio, outro problema é que a gente estivesse muito perto do Sol. As marés são causadas, a gente dá a principal causa às marés, a órbita da Lua, né? O problema da Lua ficar orbitando a Terra.
porque a gente está a uma distância quase que constante do Sol. Então, o Sol não influencia hoje as nossas marés. Mas se a gente tivesse essa centricidade, fosse essa elipse tão alongada como eu estou desenhando, as marés teriam mais influência por causa do Sol. E a gente teria marés violentíssimas. Por essa aproximação que a gente está com o Sol aí, ia produzir marés muito violentas. No contrário, se a gente estivesse então na posição do afélio, a gente estaria no afélio com o Sol bem menor no céu, a gente veria o Sol em tamanho bem pequenininho, e mais, as nossas temperaturas cairiam bastante, tá? A gente teria invernos rigorosíssimos, temperaturas muito baixas. E aí a gente já teria problemas com relação por causa do nosso movimento de translação, que a gente define as estações do ano. As definições de estação do ano aqui, meu amor, seriam terríveis. Então a gente não percebe isso. Então por isso que a gente entende que a nossa órbita ela se aproxima muito a uma órbita circular, tá? E o outro ponto que eu quero estabelecer ainda, falando da primeira lei de Kepler, é o raio médio. Quem que é o raio médio? Você vai pegar a menor distância entre a posição de um planeta e o Sol, que é quando ele está no periélio, então eu coloquei ali, ó, distância mínima, e a maior distância entre o planeta e o Sol, que é quando ele está no afélio, e eu chamei ele de distância máxima. O raio médio é a média aritmética entre a distância média e a distância máxima, e isso dividido por 2, já que é uma média aritmética. Tranquilo até aí? Beijo. Então tá. Eu dando beijo, gente. Tô ficando louca. Segunda lei do Sr. Kepler, ou lei das áreas. Essa lei, então a primeira lei, ela é muito tranquilinha, né? É só um enunciadozinho, pronto, entendeu que o treco não é circular, é elíptico, você já passou pela primeira lei. A segunda lei e a terceira a gente vai perpassar por montagens matemáticas. A segunda lei fala o seguinte: se você criar um segmento imaginário que liga o planeta ao Sol, então eu vou criar aqui só para vocês verem, mas eu vou apagar porque senão vai ficar feio no meu desenho. Esse daqui é o planeta, e aí eu vou criar um segmento imaginário que liga o planeta ao Sol. Esse vai ser o nosso raio vetor. Se o planeta se movimenta e esse raio vetor está grudadinho, você vai ver que o planeta vai varrendo áreas, né? Então, se ele movimentou até esse ponto aqui, por exemplo, ele varreu essa área. É isso que os meus desenhos querem dizer, mas como eles já estão muito bonitos, eu vou deixá-los eles e vou apagar esse meu ex-desenho. Então, tá ali. O que ele fala? Que esse raio vetor varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então, vamos colocar lá, ó. Montei a situação 1. Coloquei o meu raio vetor ali no tempo 0 igual a 0 e deixei ele percorrer a área até um tempo final. E chamei esse intervalo de tempo de ΔT1. Tá aqui o nosso ΔT1. Na situação 2, eu usei o mesmo intervalo de tempo. Ó. Eu chamei de ΔT2, mas aí eu falei pra você ali na direita que o ΔT1 é igualzinho ao ΔT2. Então, sendo dessa forma, ΔT1 igual ao ΔT2, então, se os tempos são iguais, eles têm que varrer a mesma área. Então, o planeta, esse raio vetor com o planeta varre as mesmas áreas no mesmo intervalo de tempo. Então, eu posso falar com tranquilidade que a área 1 é igualzinho à área 2. Uma ideia de falar isso é pegar, por exemplo, áreas perto do afélio e perto do periélio. Tem uma coisa super bacana aqui, ó. Eu vou apagar Então, tá aqui, ó, as duas áreas. Se eu der o mesmo intervalo de tempo, então elas têm que percorrer áreas iguais. Então, tá ali, ó, já entendi essa, professora, no exemplo de cima você já me demonstrou. Tá, mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Uma coisa super sensacional. Eu vou escurecer aqui, ó. Eu vou deixar ele bem fininho. Opa. O que a gente vai ter aqui? Eu quero que a gente observe o caminho que o planeta percorreu. O caminho do afélio, eu tô marcando agora, ó. Tá ficando roxo escuro.
Concorda comigo que o caminho que o afélio percorreu é menor do que o caminho que o planeta percorreu no periélio? Então tá, se você entendeu, eu percorri caminhos diferentes, mas no mesmo intervalo de tempo. Para que isso acontecesse, eu vou ter que chegar à seguinte conclusão: a velocidade com que um planeta orbita o Sol não é constante. Porque ali, ó, no afélio, ele gasta o tempo numa trajetória pequena. Então, provavelmente, a velocidade ali é menor. E no periélio? No periélio, no mesmo tempo, ele tem que caminhar muito mais. Então, a velocidade no periélio é maior. Ou seja, durante o tempo em que o planeta orbita o Sol, ele tem momentos em que ele acelera e momentos em que ele freia. Observa comigo. Vou de novo trocar a cor aqui, ó. Tô tentando colocar cores mais intensas para a gente conseguir trabalhar. Então, aqui, ó. Do ponto do afélio até o periélio, você sai de uma situação onde a velocidade é menor para uma velocidade maior. Seu movimento vai ser acelerado. Agora, do periélio até o afélio, eu vou ter um movimento retardado, porque eu estou saindo da posição de maior velocidade para a posição de menor velocidade. Então, tá ali essa conclusão, tá escrita nessa bolotinha aqui. Os planetas não se movem ao redor do Sol com velocidade de módulo constante. E aí eu coloquei uma curiosidade. A velocidade no afélio e a velocidade no periélio do planeta Terra. Quando a gente está mais afastado do Sol, a gente tem uma velocidade de 29,3 km por segundo. E quando a gente está mais pertinho do Sol, a gente tem uma velocidade de 30,2 km por segundo. Só para te contar, para te ajustar nessa história, que acontece? Quando a gente tiver... se você perceber, a diferença das velocidades é curta, né? Pequenininha. Porque a gente não tem excentricidades tão marcantes, né? A gente não é tão alongado. A gente parece uma circunferência, tá? E aí, já que a gente transformou essa relação, a gente percebeu que existe uma proporcionalidade entre a área percorrida e o tempo gasto, a gente pode fazer isso se transformar numa igualdade. A nossa igualdade está aqui, ó. Então, existe uma relação matemática que relaciona a área e o tempo gasto para percorrer essa área. Ela fala o seguinte: a área percorrida ou varrida pelo nosso raio vetor é igual a uma constante vezes o tempo. Essa constante é chamada de velocidade areolar do planeta, tá? Eu não vou te ensinar a calcular ela, não é difícil, mas eu não vou me focar esse pequeno detalhe eu vou deixar passar. Uma coisa que pode te ajudar a lembrar, assim, em algum momento você falar assim: meu Deus, eu não vou lembrar disso, eu vou roubar com você, tá? A gente sabe no movimento que distância é igual a velocidade vezes tempo. Você só tem que lembrar que a gente não está falando de distâncias, a gente está falando de áreas. A áreas é uma velocidade vezes tempo. E essa velocidade aqui é uma constante chamada de velocidade areolar. Tá? Se isso te ajudar a lembrar, pode usar sem problema nenhum. E por fim, a terceira e última lei de Kepler, chamada lei dos períodos. Essa lei é a única que eu não consigo intuir com você muitas coisas, né? Ela saiu realmente dos estudos observacionais. Ele fala o seguinte: ela é uma regra matemática. Ela fala que para qualquer planeta do sistema solar é constante o quociente do cubo do raio médio da órbita, ou seja, R3, pelo quadrado do período da revolução. E, obviamente, aqui teria que ser um T ao quadrado. Quando a gente coloca matematicamente essa fala, a gente tem essa relação aqui, ó. R ao cubo sobre período ao quadrado, e período, eu vou tomar o cuidado de colocar as abinhas no T, é igual a uma constante. E eu estou usando a letra K de novo, porque tradicionalmente se faz isso. Mas essa K vai ganhar um índice, é uma KP, é uma constante de Kepler, tá? Essa constante de Kepler, eu vou deduzir ela para vocês mais à frente. Mas até então o que você tem que entender é, para todo o planeta, se você pegar o raio médio e elevar ao cubo e dividir pelo período ao quadrado, você sempre acha o valor da constante de Kepler. Sempre. Qualquer planeta que você pegar. Tá?
Então, eu vou falar um pouco mais dessa característica da constante de Kepler lá na frente, mas aí eu vou deixar só mais uma curiosidade. Dessa forma, o que a gente entende? Os períodos, né, já que é uma constante, o período e o raio, eles se relacionam de forma diretamente proporcional. Tipo assim, de forma proporcional, diretamente não, tá? Cuidado, porque ali tem coisas elevadas ao cubo, coisas elevadas ao quadrado, mas uma das coisas que você pode perceber é, quanto maior for a distância do planeta em relação ao Sol, ou seja, quanto maior for o raio médio dele, maior vai ser o período de revolução. Período de revolução nada mais é do que o intervalo de tempo necessário para o planeta dar uma volta em torno do Sol ou para um satélite realizar a sua órbita em torno de uma massa, tá? E aí, de interesse, qual que é o período de revolução de Marte? 88 dias. Então, em Marte, em 88 dias, você consegue completar um ano, do jeito que a gente definiu que significa um ano. E em Netuno? Netuno tem uns dados meio variantes, mas acaba sendo próximos, né? Em Netuno, para você conseguir completar um ano, precisam se passar 59.800 dias. Existe o número 60.300, 60.200, mas, bom, por aproximação, vamos errar para baixo, né? E aí a gente finaliza as leis de Kepler eu te contando o seguinte. A lei de Kepler, ela funciona para o sistema solar, para o nosso sistema solar, ela foi baseada com dados do nosso sistema solar, mas a gente hoje sabe que ela funciona para qualquer sistema que tenha uma grande massa no centro e outros corpos orbitando essa massa central, tá? Funciona, por exemplo, para Júpiter e as suas 79 luas, tá? Os seus 79 satélites. Tá faltando lua no seu planeta, pega de Júpiter, porque lá tá sobrando. E funciona, por exemplo, da relação entre a Terra e a Lua, né? Nós somos uma grande massa que temos um satélite orbitando ao nosso redor. Ele obedece às leis de Kepler tranquilamente. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui todo o estudo de como se dá a trajetória dos corpos no céu. Agora a gente vai para o estudo, é como se a gente tivesse feito a cinemática. E agora a gente vai fazer dinâmica. Você já me contou como é que é o movimento? Agora você tem que me contar o porquê é que ele acontece. E isso está relacionado fortemente a um grande nome da ciência, o Sr. Isaac Newton. A bibliografia dele é extremamente rica e interessante. Ele deixa muitos relatos, ele tem muitos momentos, ele tem altos e baixos na vida, porque parece, quando a gente fala de Newton, que é um gênio, que foi um gênio o tempo inteiro, que o cara era sensacional e pronto, nem fazia cocô. E é muito interessante quando você se depara com a construção do processo de genialidade dele, né? Então, assim, é claro que tem ele talento nato, mas também tem todos os processos a quem ele foi submetido. Então, vamos lá. Leis da gravitação universal levam em consideração o seguinte. Então, última fala sobre o Sr. Newton. O Sr. Newton tem um livro, o primeiro livro publicado, chama Principia. E no Principia, ele relata, ele coloca embaixo, tipo assim, no prefácio, uma frase. Que ele fala assim: se eu pude ver mais longe, é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Não necessariamente isso, mas com essa ideia. Filosoficamente, muitas pessoas dizem que essa frase vem para homenagear e agradecer grandes nomes da ciência. Newton só vai conseguir estabelecer as suas relações porque existiu um Copérnico, porque existiu um Galileu, um Tycho Brahe, um Kepler, que vão dar toda a estrutura para ele analisar e falar assim, bom, consegui sacar o motivo do movimento dos corpos, tá? Outras pessoas vão falar que o motivo dessa frase é o Hooke. O que acontece? Ele tinha uma desavença histórica com um outro cientista que era muito baixinho. E aí ele coloca essa frase para irritar Hooke quando o Hooke fosse pegar o livro. E isso é bem possível, tá? O Sr. Newton, ele tem problemas com relacionamento com pessoas, tá? Então, bora lá. Por que os corpos se movem? Se Newton, ao se deparar com as leis de Kepler, ele chega... Olha a construção, como é que é bonita. Newton já tinha estabelecido o que é força. Força é uma interação entre corpos. A função dinâmica de uma força é produzir aceleração. Então, se você quer que um corpo aumente a sua velocidade, você aplica uma força a favor da velocidade. Se você quer que um corpo diminua a velocidade, é só você aplicar uma força contrária à velocidade. Então, Newton já entendia
que mudar velocidades requeria uma força, porque é a força que produzia aceleração. E qual é a nossa definição de aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Lembrando aqui que velocidade tem caráter vetorial, módulo, direção e sentido. Tá? E aí o que aconteceu? Newton foi lá, pegou essa ideia que ele já tinha e falou: que lindo! A velocidade do planeta em torno do Sol varia. Só tem um jeito de variar a velocidade, com uma força. E aí ele vai chamar essa força que atua sobre um planeta e que auxilia na sua variação da velocidade de força gravitacional. Bonito, né? O cara foi sensacional. Então, ele vai pegar essa ideia, vai ter uma capacidade de generalizar absurda e um conhecimento matemático maior ainda. Vai pegar isso tudo e vai falar: bom, com todos esses dados e que a gente tem, já tinham 6 planetas descobertos, né? E com tudo que a gente já tem aqui do Kepler, dá para perceber o seguinte: essa força gravitacional que eu estou propondo, ela varia com a massa do Sol. E ela também varia com a massa do planeta que está orbitando. E mais ainda, eu consigo perceber através dos dados que há uma variação com relação à distância. Quanto mais distante o planeta está do Sol, menor é essa força. E mais ainda, essa relação não é simplesmente inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, ele vai falar assim: putz, eu descobri. E aí ele joga, ele vai testar isso. E ele descobre que todos os planetas, todos os corpos celestes se movimentam considerando essa força gravitacional. É por essa descoberta que Newton é reconhecido como um dos maiores cientistas da nossa história. Tá? É por essas e muitas outras. Ele é influente em muitas áreas. Em matemática e em física, é irrefutável a contribuição desse cara para a nossa história. Quando ele consegue descobrir essa equação, e aí vem agora uma curiosidade para vocês que eu já comentei, quando Coulomb vai conseguir montar lá a equação da força elétrica, vou colocar ela pequenininha aqui, ó. Quem que é a força elétrica? Constante elétrica, carga geradora, carga de teste, distância ao quadrado. Ele quase que copia, literalmente é um plágio da obra do Newton. Ele não consegue chegar nisso nos próprios experimentos, mas chega aquela ideia de: olha, se essa lei é tão perfeita, conseguiu definir como é que o universo funciona, bom, não deve ser muito errado falar que as partículas elementares também estão submetidas à mesma regra. E no fim das contas, também tá. Né? Ele tá certo no chute dele. Essa gravitação universal, então o que eu estou te mostrando aqui? Eu tenho relações de proporcionalidade, e eu já falei isso 1 milhão de vezes. Toda vez que a proporcionalidade quer virar uma igualdade, tem que surgir uma constante, e vai surgir essa constante. Então, como é que fica a força gravitacional? A força gravitacional é uma constante vezes a massa do Sol, vezes a massa do planeta que orbita o Sol, dividido pela distância ao quadrado desse planeta. Essa distância ao quadrado, se a gente estiver calculando a Terra, a gente coloca o raio médio, tá? E aí, o que a gente tem de interessante? Primeiro, essa constante vai surgir, e essa constante é muito pequena, ó. Ela tá na casa do 10 a menos 11. Essa constante ser muito pequena, ela te dá um resultado interessante, que é, primeiro, ó, Newton estabelece que toda massa atrai massa. E essa atração, esse campo criado por essa atração é sempre, então, um campo atrativo. Então, massas constroem em torno de si campos de atração, que é diferente de um campo de uma carga, né? Então, a massa produz campo atrativo. A carga elétrica pode fazer atrativo e repulsivo, tá? Então, tá ali o nosso campo gravitacional. E aí eu vou falar assim, olha, se massa atrai massa, professora, significa que eu, com este meu corpo, consigo atrair outro corpo ao meu redor, Deus que seja um corpo que eu deseje? Então a resposta é boa e ruim ao mesmo tempo. Sim, você consegue atrair, mas a atração é desprezível. Por quê? Olha, gente, 10 a menos 11 para você pagar,
as massas que você vai trabalhar são massas de valores consideráveis. Tá? Então a gente tem que considerar aqui massas de planetas, massa de satélites, porque não vai rolar. 10 a menos 11 eu sei, com seus 70, 80 quilos, 60, 55, calçando 34, que eu conheço. Então vamos pegar lá as nossas meninas. O que é isso? Se eu for calcular a força gravitacional que a Bianca realiza, tadinha. Vamos lá? Letícia. E aí você, professora, e uma pessoa com uma massa muito maior, mesmo assim, é muito pequeno. A gente está falando de uma coisa numa casa de 10 a menos 11. Tem uma pessoa com alguma massa com 10 a menos 11, senhor? Não existe, porque se eu pegar uma massa aí, ó, que seja, eu preciso de 2 corpos, tipo assim, um com uma massa de... Eu preciso de um produto de massas que consiga, no mínimo, matar o 10 a menos 11. Tá? Então é isso. Ele construiu essa equação. Essa equação nos leva a algumas considerações, que são as minhas considerações finais, alguns cálculos finais com relação a isso. E aí eu vou fazer com vocês. Primeira relação que ele nos deixa é a aceleração de o que é a gravidade. Como é que a gente definiu a gravidade? Então tá. Você vai pensar na Terra, linda, poderosa, maravilhosa. A Terra sofre influências de alguns campos gravitacionais. Ó, o campo gravitacional da Lua, o campo gravitacional dos planetinhas ao nosso redor, o campo gravitacional do Sol. Então a gente vai falar assim, ó, que lindo, meu Deus. Imagina então que eu vou retirar todas essas influências de campos gravitacionais externos e vou usar só o da Terra mesmo. Eu quero só a Terra. Se eu usar o campo gravitacional único e exclusivo gerado por causa da massa da Terra, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a força gravitacional criada por um corpo no seu campo gravitacional é igual ao peso dentro desse campo. Então, o que é peso? Peso é massa vezes gravidade. O que é força gravitacional? É a constante vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pela distância que esse corpo está da Terra ao quadrado. Cancela a massa do corpo com a massa do corpo. Opa, a gravidade não depende do corpo. Então, não me importa se perto da superfície da Terra ou próxima à superfície, tá uma peninha, uma bola de boliche ou um prédio, sei lá, o Taj Mahal, não importa. A gravidade, ela não está relacionada com a massa do corpo que está dentro do campo gravitacional. Com o que está relacionada a gravidade? Com essa constante gravitacional, com a massa do corpo que gerou o campo gravitacional. Ou seja, a gravidade ela existe por causa da massa da Terra e da distância que esse corpo está da Terra. E aí, quando eu falo da distância que esse corpo está da Terra, eu te dou 2 possibilidades. Eu poderia te dar 3? Poderia, mas eu quero te dar 2. Que é pensar num corpo na superfície terrestre e num corpo acima da superfície terrestre. Então, vamos lá. Quando eu estou na superfície terrestre, a distância que você vai usar é o raio da Terra. E aí, você vai calcular quanto vale a nossa gravidade. Se você estiver analisando a gravidade acima da superfície da Terra, você vai ter que entender que a distância que você vai utilizar é a soma que vai ser o raio da Terra mais a essa altura que você está da superfície. Então, a equação fica aí, ó. Ou a gravidade é essa, ou a gravidade é essa. Curiosidade. Ah, e dentro da Terra tem gravidade? Tem. Tá? A gravidade só seria nula no centrão da Terra. Se você pegar, então, ó, vamos imaginar que a gente está saindo da Terra. Eu vou ampliar para apagar uns desenhinhos aqui, ó. Não, aqui eu apaguei coisa que eu não queria. Azar. Fica bonito. O que eu vou fazer? Você vai imaginar comigo, estamos aqui no centro da Terra, eu me afastando do centro da Terra, com um raio R menor do que o raio da Terra, tá? Eu vou chamar o R maiúsculo do raio da Terra. Quando eu estou caminhando dentro do globo terrestre, né, dentro mesmo, literalmente, a gravidade ela vai aumentando. E o bacana é que ela aumenta proporcional à distância que você está do centro da Terra. Por isso que dá um gráfico aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o gráfico de uma direta proporcional aqui, ó. Chega exatamente no raio, ou seja, na superfície terrestre. O cálculo é esse que a gente já determinou. A gravidade nesse ponto aqui vale Gm sobre R ao quadrado.
E quando você começar a se afastar da superfície terrestre, aí a gravidade começa a cair. Tá? Cai o suficiente a ficar tão distante da Terra que o campo gravitacional da Terra já não atua mais naquele corpo. Tranquilo? Bacana, né? Próxima consequência, próxima coisa que a gente pode estudar usando a força gravitacional é, por exemplo, quando um corpo orbita o outro, né? Então vamos pensar agora na Terra e um satélite em volta da Terra, que é o caso da Lua, e é o caso dos satélites que o Elon Musk está jogando no céu, porque ele quer ser dono da porra toda. O que acontece? Esse satélite tem uma massa M minúscula e o planeta Terra está aí, ó, com raio R e M maiúsculo. A órbita da Lua em torno da Terra pode facilmente ser aproximada por órbitas circulares. Na verdade, o estudo do movimento com relação dinâmico do movimento dos corpos, a gente acaba fazendo a aproximação para circunferência e pronto. Porque a gente é quase uma circunferência, a gente só é um pouquinho alongado. Então pode fazer com circunferência e pronto. O que a gente tem nesse caso? Que a força gravitacional ela atua como força centrípeta. Pensa, é uma força radial que aponta para o centro de uma trajetória que é circular. Pronto, você montou a força centrípeta. Então, nesse caso, a força gravitacional vai ser a fórmula que a gente já foi definida por Newton. E a força centrípeta é mv2 sobre r. Lembrando aqui nesse caso que a força centrípeta, o raio, vai ser exatamente a distância do satélite até o centro da Terra, tá? E a força gravitacional é a mesma distância, por isso eu estou usando R minúsculo os dois lados. Então vamos lá, coisa mais linda. Simplifica a massa com massa. Então a massa do satélite não importa. E aí o que a gente vai ter? Que a velocidade orbital de um corpo vai ser dado como a raiz da constante vezes a massa da Terra, ou seja, o que importa na velocidade é a massa do corpo que ele vai orbitar e a distância que ele está daquele corpo. É assim que a gente consegue definir essa velocidade orbital, tá? E mais ainda, você pode calcular qual que é o tempo dessa órbita. O tempo dessa órbita eu segui usando a equação de MCU, que fala o seguinte, ó, a velocidade escalar de uma coisa que está fazendo uma trajetória circular é a trajetória circular, que é o perímetro da circunferência 2πr, dividido pelo tempo que ela gasta para fazer isso. Mas a gente vem de lembrar sempre, período é o tempo para se completar um ciclo. E qualquer trajetória circular, ela está realizando ciclos. Então vai chamar período. Então vamos lá, tá aí o nosso V. Aí a gente vai agora isolar o período, né? Então o que é o período? É 2πr sobre V, e V a gente acabou de calcular. É a raiz de G sobre M sobre R. Se a gente considerar que o raio agora é um R, eu usei um R maiúsculo, divisão de fração primeiro, multiplicando o inverso do segundo, então fui lá e inverti. E quando eu inverti, eu vou fazer uma tacada matemática. Eu vou pegar o R que está do lado de fora da raiz e vou jogar para o lado de dentro da raiz. Mas quando eu fizer isso, eu tenho que dar ele o índice 2. E aí vai ficar R vezes R ao quadrado. E isso vai te dar o R ao cubo. Então, quanto vale o período, o tempo que gasta para uma coisa percorrer, um satélite percorrer, a órbita de um satélite, né? É 2π raiz de raio ao cubo dividido por G sobre M. Vale chamar a atenção que 2π é uma constante. G vezes M também é uma constante. O período só vai variar com a distância que esse corpo está do planeta que ele está orbitando. Vale comentar que se você quiser um satélite geoestacionário, né? O nome geoestacionário parece que ele está parado na Terra. Geoestacionário. Na verdade, é um satélite que você lança que aponta sempre para a mesma posição. Por quê? Porque ele tem o mesmo período de rotação da Terra. Então, o período de um satélite geoestacionário, aquele valor ali, ó, daquela continha tem que dar 24 horas, ou passa isso para segundo, se eu não tenho certeza, dá 8.600, alguma coisa assim. É 24 vezes 60 vezes 60. Tá? Como uma curiosidade, se a gente já conseguiu calcular o período, então Kepler tinha falado o seguinte com a gente, aquele orgulhoso, aquele assassino. Ele falou o seguinte, olha, toda vez que você pegar
o raio ao cubo e dividir pelo período ao quadrado, você vai chegar a uma constante chamada de constante de Kepler. Beleza, nós vamos fazer exatamente isso. A gente quer descobrir quanto vale a constante de Kepler. Então, vai ser raio ao cubo igual a... Pega aqui, ó. 2π raiz de r ao cubo sobre g vezes m. E isso ao quadrado é igual a constante de Kepler. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar o quadrado com a raiz, mas o quadrado tem que ser aplicado ao 2π, tá? Então, como é que vai ficar a nossa continha aqui? R ao cubo sobre 4π ao quadrado vezes R ao cubo sobre Gm. E isso vale a constante de Kepler. Divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vamos lá. Vou trocar só de lado para ficar bonito. A constante de Kepler vai ser... Mantém o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. Gm sobre 4π ao quadrado vezes raio ao cubo. Quando você faz isso, simplifica. Quem é a sua constante de Kepler? Vai ser G vezes M dividido por 4π ao quadrado. Lá atrás está escrito assim, a constante de Kepler só depende da massa do Sol. Então, na verdade, é assim, a constante de Kepler só depende da massa que o corpo orbita, tá? Tá aí quanto vale a nossa constante de Kepler. Por fim, a última coisa que eu falo com vocês, eu tentei fazer uma aula enxuta, mas uma aula que continha tudo de importante. E a última coisa que eu preciso falar com vocês de importante é sobre velocidade de escape de escape. Se você algum dia pensou assim, Deus me tira da Terra, deixa eu sair da Terra, você precisa calcular essa velocidade, tá? Para sair da Terra não é tão fácil assim. Então, bora lá. O que a gente tem? Estou aqui no planeta Terra, e aí eu vou usar a conservação da energia mecânica para eu chegar no resultado que eu preciso. Vou usar um argumento que tem uma determinada elegância, uma certa complexidade, mas nada que vocês não consigam trabalhar com segurança, com calma. Que é o seguinte, a energia mecânica, quando o foguete está, por exemplo, na superfície da Terra. Energia mecânica é cinética mais potencial gravitacional, já que não estou vendo nenhum elemento elástico na brincadeira. O que é energia cinética? Bom, mv2 sobre 2, então é a massa do foguete vezes a velocidade do foguete ao quadrado dividido por 2. E lembra que para o foguete conseguir escapar, ele tem que ter velocidade inicial. Se a velocidade inicial é 0, ele vai continuar parado o resto da vida. Então, ele tem uma velocidade já. Na ignição, vai lá, a gente consegue produzir nele uma velocidade. E essa velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Tá? E ele tem que ter uma energia potencial gravitacional. E calma lá, agora recebe meu abraço. A energia potencial gravitacional, ó, ela está sendo calculada assim. Até colorir. Duplo colorido. Ela é uma menos G sobre M vezes M dividido por R. Se você quiser, já que a gente está falando com o terceiro ano, que está fazendo isso como um revisional, lembra de energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica é assim, ó, constante, carga geradora, carga de teste, dividido pela distância. Então, a energia potencial elétrica, ela tem a mesma construção da energia potencial gravitacional. Só que em vez de constante elétrica, constante gravitacional. Em vez de carga geradora, massa do planeta que se orbita, massa do satélite que está orbitando, dividido pela distância, né, que a gente chamou de raio. Então tá, elas funcionam de forma muito semelhante. Só que nesse caso você precisa colocar um menos na frente. Por quê? Porque se você observar essa fração trabalha da seguinte forma, ó. Quanto maior é o raio da órbita, quanto maior é a distância que esse planeta está, que está orbitando, da massa que ele orbita, menor é a energia potencial gravitacional que ele consegue sentir, tá? Então, o raio, se tender ao infinito, faz com que essa divisão tenda para
Zero. Ah, professora, pode pôr infinito embaixo? Ah, pode. Um dia quem for para exatos vai ver. Adora pôr infinito embaixo. Porque qualquer coisa dividido por infinito dá zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar duas situações. A situação 1, na superfície da Terra. A situação 2, no infinito. E aí, o que eu tenho da energia mecânica na situação 2? No infinito, eu já converti toda energia potencial gravitacional, toda energia cinética em potencial gravitacional. E aí, qual é o maior potencial gravitacional que a gente vai ter no infinito? Zero. Então, o que acontece é que a potencial gravitacional, ela vai de valores negativos até o zero. Por isso que a gente colocou o menos. O menor valor da potencial gravitacional acontece quando ela está muito distante. Então, a gente vai falar o seguinte. Quando a gente considera isso, se a energia mecânica final é zero, é porque a inicial também é zero. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Separadinhos para a gente chegar nessa velocidade para você poder um dia escapar da Terra. Você vai falar o seguinte, energia mecânica no início, em 1, tem que ser igual a energia mecânica na situação 2. Então, isso é mv0 sobre 2 menos g m vezes m sobre r igual a zero. Passa para o outro lado. M v0 sobre 2 é igual a g m vezes m sobre r. Faz as possíveis simplificações e chega na seguinte conclusão. Se você vai escapar desta Terra, senhores, estejam preparados para uma velocidade que seja 2 vezes g sobre m dividido por r. Tranquilo? Então, foi longa, foi boa, mas deu para cansar o cérebro. Respira. Eu vou botar um questionário sobre isso. Espero que vocês assistam. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente pode tirar em um momento específico nas nossas aulas online, tá bom? Beijo pra vocês e bons estudos, né? Sempre.